Estudo bíblico Ezequiel 10, a visão das brasas de fogo. Verso 1, querubins, seres sobrenaturais que revelam a glória de Deus. Um trono. Ele se levanta acima dos servos angélicos, os mesmos 4 que aparecem no capítulo 1, versos 20 a 22, e é o trono de capítulo 1, versos 26 a 28, no qual Deus está sentado, verso 20. Dali, Deus orienta as atividades de sua máquina de guerra, rodas, ver capítulo 1, versos 15 a 21. Contra Jerusalém, verso 2. O trono é brilhante como uma safira, representando a glória e a santidade de Deus, capítulo 11, verso 22. Verso 2. Brasas acesas. O fogo de Deus purifica e santifica os que se entregam a Ele com humildade, fé e obediência. Isaías 6, versos 5 a 7. Mas é julgamento eterno para os que se rebelam contra os desígnios divinos. Marcos 9, 43. O Senhor se dirigiu ao homem vestido de linho, que nesse capítulo se torna o agente da destruição. O fogo destruiu Jerusalém em 586 a.C. Verso 3. Os querubins estavam ao lado direito, literalmente, da casa, isto é, do templo. E a nuvem encheu o átrio interior, indicando a presença divina. Verso 4. Êxodo 33, versos 9 e 10, 1 Reis 8, versos 10 e 11, Isaías 6, verso 1. Verso 4. Então se levantou a glória do Senhor. Esse versículo explica como a nuvem, do verso 3, encheu o átrio interior. A primeira metade do versículo é uma repetição do átrio descrito em capítulo 9, verso 3. Versos 6 e 7. Esses versículos voltam à ação do anjo escrevedor do verso 2. Verso 7. Um querubim que estava ao lado aproximou-se do escrevedor e lhe entregou o fogo. A narrativa nada diz sobre como foi espalhado sobre a cidade, mas isto se presume. Versos 8 a 17. 4 rodas junto aos querubins. Em toda essa seção há uma nova descrição do carro-trono, muito parecida com a do capítulo 1, mas com um aspecto adicional onde os seres viventes são definitivamente identificados como querubins, capítulo 1, versos 4 a 11. As 4 rodas do carro de Deus se misturam com os 4 anjos, capítulo 1, versos 15 a 21, precisamente coordenados entre si. Cada querubim estava junto a uma roda diferente. Todas eram tão parecidas que dava a impressão de tratar-se de uma única roda, como se elas estivessem uma dentro da outra. Verso 10. Assim como a aparência delas era tão unificada, suas ações estavam em harmonia. Verso 11. Os querubins tinham corpos como de homens e as rodas de seu carro eram cheias de olhos, indicando total percepção, tanto para ver que eram os pecadores, como para saber o castigo que lhes seria apropriado. A cor do berilo é dourada ou amarela, cintilante. Versos 10 e 11. A visão espiritual revelou algo que não é possível no plano físico e carnal. Talvez a melhor maneira de compreender as rodas que eram separadas, mas ao mesmo tempo uma dentro da outra, e que iam juntas em todas as direções ao mesmo tempo, é que formavam uma junta universal em 4 dimensões. Isto nos ensina que os planos de Deus têm interdependência incompreensível à fraca mente humana, e que seus anjos têm livre poder de movimento. Verso 12, olhos. Se a onipresença de Deus se revela na liberdade dos movimentos dos querubins, a sua onisciência simboliza-se nestes olhos. Verso 14, 4 rostos. A impressão que se tira de capítulo 1, 10 é que o rosto exterior que olhava para fora era de homem. Olhando do lado, o profeta está vendo primeiro o rosto que descrevera em capítulo 1, verso 10, como rosto de boi, que agora chama de rosto de querubim. O conjunto parece ser um carro, como uma roda mística, a cada 4 cantos, com os lados formados pelas asas dos querubins, cada um no meio do seu lado, com as asas estendidas até encontrar acima das rodas, com as pontas das asas do querubim à sua direita e à sua esquerda. Verso 15. Se elevaram, todos estavam preparados para mover-se em harmonia. Versos 16 e 17.
quando a glória de Deus, Shekinah, partiu. Verso 18. Verso 18. A glória do Senhor. Não se diz que Deus anda no carro dos querubins, mas sim a sua glória, como se fosse uma centelha suficientemente pequena para ser vista pelos fracos olhos humanos. A glória do Senhor afastou-se da entrada da casa, capítulo 9, verso 3, e parou sobre os querubins, preparando-se para partir. Verso 19. O carro-trono dirigiu-se para a porta oriental, ao que parece do pátio externo, parou rapidamente sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente da cidade, capítulo 11, verso 23, e foi-se de todo. Foi então escrito sobre toda a estrutura, bem como sobre a vida espiritual de Israel, e acabou, a glória partiu, conforme 2 Samuel 4, 21 e 10, versos 18 e 19. Mais tarde, em outra visão profética, Ezequiel a viu retornar pelo mesmo portão, capítulo 43, versos 1 a 4. Verso 20, fiquei sabendo. É só agora que o profeta compreendeu o que tinha visto perto do rio Quebar, capítulo 1, versos 5 a 14. Versos 21 e 22, 4 rostos. São os seres viventes. Verso 20, querubim. A palavra querubim, verso 4, no original, no singular, é um termo coletivo que inclui os 4 querubins, como em capítulo 9, verso 3, pois os 4 agem em perfeita unidade, como se vê nos versos 15 a 17 e em capítulo 1, versos 12 e 19 a 21. Eles são seres que velam sobre a santidade do Senhor, pois proclamam dia e noite que Santo, Santo, Santo é o Senhor, referindo-se assim à santidade da Trindade e à necessidade de o nome de Deus ser santificado no céu e na terra, como Jesus revelou na oração dominical. Eles têm várias funções. Eles guardam a árvore da vida, Gênesis 3, 24, e a arca no templo de Salomão, 1 Reis 6, versos 23 a 28 e 8, verso 7. B. Ocupam-se da adoração a Deus em relação com o propiciatório no tabernáculo, Êxodo 25, 18, 20 e 37, versos 7 a 9. C. Sustentam o trono do Senhor, 1 Samuel 4, verso 2, 2 Samuel 6, 2, 2 Reis 19, 15, Salmo 81 e 99, 1. E D. Personificados no vento e na nuvem, formam o carro da divindade, 2 Samuel 22, 11, Salmo 104, 3 e 1 Crônicas 28, 18. Esses diversos conceitos estão presentes em Ezequiel, especialmente na sua formação de sustentadores do trono de Jeová. No livro do Apocalipse, eles estão ocupados em adoração perpétua. Capítulo 4, versos 6 a 9, 5, versos 6 a 9 e 7, verso 11.